Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos para a aula 12 Glória a Deus, hoje. aleluia. Aula 12. Hoje nós estamos vendo o livro de 2 Samuel. Amém? Amém. Você que pode, abra a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Estamos vendo o panorama bíblico, né? Livro por livro da Bíblia. Claro que nas nossas aulas a gente não consegue encerrar o assunto, né? Trazer todos os tópicos, tudo que tem, todo o conteúdo do livro, mas a gente consegue trazer os conteúdos principais, né? O panorama, né? Estamos vendo já os livros históricos, né? Estamos no livro segundo livro do Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, vai dizer assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém, irmãos? Amém. Como já foi visto na aula anterior, né? O nome do livro em hebraico é Shemuel, né? Que significa nome de Deus, ou Deus ouve, né? Fazendo alusão à resposta divina da oração de Ana, mãe de Samuel. Amém? Amém. No grego, né, na segunda Septuaginta, o livro que originalmente em hebraico era um só, né? O livro de Samuel, na Septuaginta foi separado em 1 e 2 Samuel por causa do tamanho do rolo, tamanho do pergaminho. Amém? E também tem a tradição, né, que tanto na Septuaginta quanto na Vulgata, né, o livro de Samuel e o livro de Reis, eles foram separados da seguinte maneira, né? Reinos, segundo reinos, terceiro reinos e quatro reinos, né? Primeiro reino seria 1 Samuel, segundo reino, 2 Samuel, terceiro reino, 1 Reis e segundo reino, 2 Reis. Amém? Ela continuou influente na tradição ortodoxa e também na Vulgata Latina de Jerônimo. Então, na Bíblia moderna, que a gente tem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, na verdade, nos pergaminhos hebraicos, era um livro só, 1 Samuel, um livro só de Samuel e um livro só dos Reis. Amém? O autor, né, embora o texto não indique explicitamente quem escreveu 2 Samuel, não foi o próprio Samuel que escreveu, porque ele morreu no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 25, se eu não me engano. Amém? Então tudo indica que, 2 Samuel, né, é a continuação, foi o profeta Natan ou o profeta Gade, ou os dois, né, ao mesmo tempo, juntaram, né, as histórias, né? Tá lá em 1 Crônicas 29 fala sobre isso, né? Que as crônicas do profeta Natan, as crônicas do profeta Gade, tá? Como que eles escreveram a história do rei Davi. A data, né, do livro provavelmente foi escrita entre 931 a.C., né, na divisão do reino, a 722, né, até a queda de Samaria, considerando os acontecimentos narrados. Reinato de Davi, o estilo de escrita de muitos estudiosos sugerem que a redação final de 2 Samuel se deu nos anos posteriores ao reinado de Davi, 970 a.C., mas ainda estes na divisão do reino. Amém? Irmãos, o livro de 1 Samuel terminou em meio a tragédias, né? O rei Saul, rejeitado por Deus, encontra seu fim em uma batalha contra os filisteus. E Israel se vê enfraquecido e vulnerável. Esse cenário de derrota e luto poderia sugerir o fracasso dos propósitos de Deus, mas, na verdade, abre caminho para a continuidade do plano redentor de Deus, né? 2 Samuel começa exatamente nesse ponto de transição. Deus havia escolhido o rei Davi como rei, né? Segundo seu coração, para estabelecer um reinado que apontaria profeticamente para o Messias, né? O verdadeiro rei, que é Jesus, né? Assim, a ascensão de Davi ao trono marca não apenas a restauração política de Israel, mas também o avanço do grande plano de redenção, preparando o cenário para a vinda de Jesus Cristo, descendente de Davi. Dessa forma, 2 Samuel é mais do que uma sequência histórica, é uma demonstração da fidelidade de Deus à sua aliança e da construção da linhagem que culminaria na salvação definitiva em Cristo. Como a gente lembra, em 1 Samuel termina com Saul, ele vai, consulta necromante, lá tem um decreto, né, que ele morreria, lá ele vai para a guerra com os filisteus, contra os filisteus,
Ele morre, o filho dele, Jonatas, morre também ali naquela batalha, o trono fica vazio. É aí que a gente começa o livro de 2 Samuel. Amém? Vamos usar o panorama. 2 Samuel capítulo 1. Davi lamenta a morte de Saul e de Jonatas, né? Uma amalequita, né? Tá lá no capítulo 1. Uma amalequita traz a notícia da morte de Saul e Davi, em vez de se alegrar, lamenta profundamente. Ele compõe um cântico do arco em honra a Saul e Jonatas, tá? As pessoas traziam notícias para Davi: seu inimigo morreu. Davi não, e achando que Davi ia se alegrar, né? Mas na verdade Davi se entristecia. Davi na verdade trouxe juízo sobre a vida dele, né? Você acha que fez o bem, né? Que aquele homem ele disse que matou Saul, né? Você acha que fez o bem? Na verdade você fez o mal em tocar no ungido, né? Capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá, tá? Ali a gente já vê meio que uma divisão dos reinos, né? A gente vai ver a divisão lá no livro de Reis, a divisão dos reinos, mas o povo de Israel teve que ser levantado o rei Isbosete, que era filho de Saul, um filho sobrevivente de Saul, foi levantado, mas, vamos dizer, as tribos de Israel levantaram ele, mas a de Judá era leal a Davi. Então, em Judá, Davi já foi ungido rei, ali naquele momento. Amém? Então ele se tornou rei ali em Hebron, na cidade de Hebron, né? Isbosete, filho de Saul, é feito rei sobre o restante de Israel, começando um período de divisão. Capítulo 3. Abner muda de lado. Abner era o soldado do exército de Saul, o general de guerra, vamos dizer assim, né? Ele era leal ao exército de Saul. Por consequência, ele continuou leal ao exército de Saul, que passou para Isbosete, né? Que era filho de Saul, né? Mas diante de alguns conflitos, diante de algumas coisas, teve essa briga entre Isbosete e Abner, e ele muda de lado e vai para o exército de Davi, né? Ele decide apoiar Davi após desentendimentos com Isbosete. Está lá no capítulo 3. Capítulo 4. Isbosete é assassinado. Filho de Saul. O filho de Saul foi assassinado, tá? 2 de seus próprios capitães matam Isbosete e levam sua cabeça a Davi, esperando recompensa, né? Davi, porém, manda executá-los por esse crime. Isbosete foi um dos reis que teve menos tempo, se eu não me engano, é o que teve o menor reinado. Na verdade, muitas vezes, muita gente nem conta, né? O reino de Saul já passou direto para Davi, né? Tem que ter esse pequeno intervalo de Isbosete. Se você for ler, a Bíblia passa a impressão de que ele era um rei fraco, um rei, entendeu? Medroso. E as pessoas queriam um rei forte. Então as pessoas, tem Davi, vamos matar o Isbosete e entregar a cabeça dele para Davi. E aí a gente vai ter um rei forte e a gente ainda vai receber uma recompensa de Davi. Mais uma vez, as pessoas vão até Davi achando que estão trazendo uma boa notícia, mas trouxeram uma má notícia, né? Então Davi ele trouxe juízo sobre essas pessoas, né? A injustiça que eles fizeram. Davi fala, né? Como que vocês acham que me trazem boa notícia, vocês matando um homem justo no leito da casa dele? É forte. Capítulo 5, né? Davi é coroado rei sobre todo Israel e conquista Jerusalém. Olha que interessante. As tribos reconhecem Davi como rei, né? Ele toma Jerusalém dos Jebuseus e estabelece como capital política e espiritual. Jebus, né? Jebus. A gente vai ver lá em Gênesis 14, quando fala de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de Salém, que era Jerusalém, que se torna Canaã, tal. Os Jebuseus tomam aquela terra. Quando o povo sai do Egito, passa pelo deserto, livro de Josué, eles entram na terra, Deus manda que eles tomem toda a terra. Aí a gente viu isso lá no livro de Josué e no livro de Juízes, que eles não tomaram toda a terra. Algumas nações eles ainda deixaram. Então Jerusalém, desde aquela época que era para ter sido tomada, não foi.
Davi que tomou Jerusalém, vamos dizer, a capital prometida, né? A Jerusalém que aponta para a Nova Jerusalém, né? Davi, nesse momento, a gente vai ver toda a história, desde Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth, 1 Samuel, Jerusalém, que é a terra, vamos dizer, a terra prometida, só foi tomada em 2 Samuel. A primeira coisa que Davi fez como rei, coroaram ele rei, você é nosso rei, então vamos à terra prometida, vamos tomar a terra prometida. Primeiro ele faz isso, né, toma Jerusalém dos Jebuseus, estabelece como capital política e espiritual ali. A gente vai ver lá no capítulo 6 que ele já fala, aqui é a nossa terra prometida, então vamos trazer a Arca da Aliança de volta. Vai lá, capítulo 6, né? Tava a Arca da Aliança na casa de Aminadab, né? Aí teve, né, aquele ocorrido, né, deles colocaram em carro de bois, o boi tropeçou, a arca perdeu, ele tocou, morreu. Davi colocou na casa de Obed-Edom, a Arca da Aliança, mas você vê, as atitudes de Davi como rei já eram diferentes das atitudes de Saul. Saul queria fazer alianças políticas, Saul queria ser honrado, né, por ser vencedor de batalhas, mas não, Davi, ele falou, vamos cumprir a promessa que Deus fez, cumprir o mandato que Deus fez. Deus mandou a gente tomar a terra, vamos tomar a terra. A presença de Deus está reclusa na casa de Aminadab? Não, vamos trazer a presença de Deus para a capital do país para a gente celebrar a presença de Deus. Amém? Então eles trazem, né, a Arca da Aliança, né? Capítulo 7, né? Davi, ele expõe o desejo dele de construir um templo para Deus. Olha que interessante. Ele primeiro toma a terra prometida, que Deus tinha prometido, traz a presença de Deus para a terra prometida, para o povo. Em terceiro lugar, ele lá, habitando no palácio dele, ele fala, como que eu posso habitar? É muito interessante, eu acho que é o Salmo 134, acho que é isso, 134, muito bom. Que vai dizer, né, lembra-te do teu servo Davi, lembra de como ele pensou, né, não darei descanso aos meus olhos, não repousarei as minhas pálpebras, enquanto não dar um lugar para a presença do Senhor, enquanto não dar um lugar para a casa do Senhor. Tem uma música, tem alguns louvores, né, que o pessoal faz baseado nesse salmo, é top. Então Davi, ele fala, como que pode eu, um homem, habitar num grande palácio e a presença de Deus habitar em tendas? Então ele coloca no coração dele, eu quero construir uma casa do Senhor, eu quero construir uma morada, né? Aí tá lá, né? 2 Samuel capítulo 7, né? Davi deseja construir um templo para Deus, mas o Senhor, por meio do profeta Natan, promete a Davi uma descendência, um trono eterno, firmando a aliança davídica, né? Foi o texto que nós lemos, tá? Ele tem no seu coração de construir. Interessante que ele consulta o profeta vai lá e fala para ele, vai e faz conforme o teu coração te diz. Depois Deus vai lá e repreende o profeta, volta lá e fala para ele que ele não poderá construir, que na verdade será o filho dele. Aí o profeta vai lá e fala, você não poderá construir por causa disso. É interessante a gente ler, tá? Por causa disso, você não poderá construir, seu filho construirá, mas eis que, por causa da sua atitude, eu estou firmando com você um trono eterno. Eis que sempre haverá alguém da sua descendência que se assente ao trono. Aí a gente vai ver mais para frente nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, que aparentemente a promessa não se cumpriu, porque depois do cativeiro na Babilônia não houve mais rei que se assentasse. Mas esse trono, essa promessa de trono eterno apontava para Cristo. Apontava para Cristo. A pessoa estava achando que era Salomão, mas no reino de Salomão mesmo já começou a se dividir o reino, né? O povo já estava descontente. No reino de Roboão, seu filho, aí que se dissipou mesmo o reino. Amém? Capítulo 8, né? Aí vai falar das vitórias de Davi, né? Outras vitórias, né? Outras conquistas de Davi, né? Davi conquista a vitória sobre os filisteus, moabitas,
sírios, edomitas e outros estabelecendo domínio e segurança em Israel. Capítulo 8. Capítulo 9. Davi mostra bondade a Mefibosete, né? Como já foi falado, né? Mesmo Saul perseguindo ele, ele tinha misericórdia com Saul. Ele tinha uma aliança com Jonatas, né? Eles tinham profunda amizade, mas Saul e Jonatas morreram na guerra. Ele foi contra o assassinato de Isbosete, foi contra. Então ele procurou. Há alguém ainda da descendência de Saul quem eu possa honrar? Aí tinha lá Mefibosete, muito linda a história de Mefibosete também. Capítulo 10, guerra contra os amonitas e sírios, né? Após ser humilhado pelos amonitas, né, Davi envia o seu exército comandado por Joabe e derrota a aliança dos amonitas e sírios. Se eu não me engano, o pastor pregou esses dias sobre isso daí, né, que ele manda mensageiros para honrar, mas aí eles desonraram os mensageiros e tal. É forte. Capítulo 11, Davi peca com Batseba, né? Todos nós já conhecemos essa passagem, né? Ele, no tempo que os reis eram para estar guerreando, era para estar no campo de batalha, ele estava no palácio dele manjando a manhã dos outros. E ela também estava tomando banho de porta aberta. Então, é meio estranho isso daí. Capítulo 12, olha que interessante, Natan confronta Davi. Interessante, o rei, a mais alta autoridade, pecou. Se você for confrontar ele pode mandar te matar. E aí, o que você faz? É interessante a estratégia de Natan. Natan, ele monta uma parábola, ele monta uma história. Ele não chega falando, você pecou, você está errado. Não, ele chega e conta uma história. Rei, certo homem, rico, muito gato, recebeu um visitante na casa dele. Por outro lado, ele tinha um vizinho, um homem que tinha uma cabrita, se não me engano é isso, uma cabrita, e ela era criada como se fosse um dos filhos dele, dormia com ele, comia da comida dele, era criada com amor e carinho, era a única que ele tinha. Aquele homem rico que tinha vários cabeças de gado para servir ao seu amigo, ele escolheu pegar da cabrita do homem pobre. Contou para o rei Davi. Aí o rei Davi virou para ele e falou assim: esse homem tem que morrer. então aí o profeta Natan vai lá e fala para ele: esse homem é o Senhor, porque o seu servo Urias, tendo sua esposa, você poderia ter tudo. Deus disse, né, que te daria tudo, que te firmou sobre um trono eterno, e se você pedisse mais algo ainda, ele te daria, e mesmo assim você escolheu tomar do seu próximo. É muito boa essa estratégia de Natan. Capítulo 13, pastor pregou esses dias sobre isso também. Aminon abusa de Tamar. Capítulo 14, né? Depois desse abuso, teve a vingança de Absalão. Absalão é expulso, né? E depois, capítulo 14, ele retorna a Jerusalém, né? Por intervenção de Joabe. Absalão é autorizado a retornar a Jerusalém, mas não tem acesso à presença do rei, né? Como o pastor pregou, né? Não verá a minha face. Capítulo 15, Absalão conspira e se proclama rei, né? É interessante também a estratégia de Absalão, né? Ele chegava nos portões da cidade, onde as pessoas esperavam ver o rei, né? Porque o rei julgasse a causa deles. Eles falavam: qual que é a sua causa? Fala para mim antes de você falar para o rei. Minha causa é tal. Ele fala: o rei é muito ocupado, ele não vai julgar sua causa. Deixa que eu julgo para você, deixa que eu te ajudo. Então ele começou a estender a mão para um monte de gente, falando, colocando: o rei é perverso, o rei é injusto, o rei não vai julgar sua causa, mas eu julgo para você. Ele foi conquistando a confiança de muita gente, Absalão, até que ele juntou um exército para conspirar contra Davi, né? Capítulo 16, no 15 mesmo a gente já vê, né? Ele já faz o ataque, né? E Davi foge, né? Para preservar sua vida. Capítulo 16, Davi é humilhado e recebe apoio, né? A história, né, de um homem que, enquanto Davi fugiu, o homem ia amaldiçoando Davi, ia falando mal de Davi. Mas ele não reage, porque ele fala: de fato, eu mereço todos esses insultos.
Na verdade, Davi ele estava ciente, né, que aquilo que estava acontecendo na casa dele, na família dele, era a consequência do pecado que ele teve com Batseba. Tá? Capítulo 17, né? Tem os conselhos de Aitofel e Husai, que eram os conselheiros, né? Tanto de Davi quanto de Absalão, né? E tem uma estratégia ali. Muito bom essa passagem. Capítulo 18, morte de Absalão. Durante a batalha, Absalão fica preso em uma árvore e é morto por Joabe, apesar das ordens de Davi para poupá-lo. Traz até, né, meio que as fábulas que a gente via como criança, né? Quem é muito alto, né, tem que tomar cuidado com a cabeça. Absalão ele era muito alto e aí ele ficou preso, né, num galho, e isso foi a ruína dele. Capítulo 19. Davi retorna ao trono, né? Após o luto por Absalão, Davi é reconduzido como rei. Ele perdoa antigos opositores, como Simei, e lida com questões políticas de reconciliação. Capítulo 20 tem a rebelião de Seba, né? Seba, da tribo de Benjamim, lidera a nova revolta contra Davi. Joabe persegue Seba e, com a ajuda de uma mulher sábia, a rebelião é sufocada. Capítulo 21. É muito interessante essa passagem. Davi trata com os gibeonitas. 3 anos de fome, né? Qual que é o contexto? 3 anos de fome levam Davi a buscar a causa de Deus. Teve 3 anos de fome, Davi consulta a Deus. Senhor, qual o motivo dessa fome? Então ele descobre que Saul havia quebrado um juramento aos gibeonitas. Para reparar a justiça de Davi, entrega os descendentes de Saul aos gibeonitas. Lembra lá de Juízes, capítulo... ou é 7 ou é 8, em que os gibeonitas chegam, o povo de Israel está lá, acabaram de conquistar Jericó, eles estão ali para conquistar toda a terra prometida. Alguns povos se levantam com exércitos para combater o povo de Israel, né, para se defender, para combater, mas interessante que um povo se levanta e vai até Josué, né, até o povo de Israel, dizendo: não, nós somos viajantes, nossas roupas já estão velhas, o pão que a gente trouxe já embolorou, dizendo, mentindo, dizendo que eles não eram daquela terra. Vocês façam uma aliança conosco. Então, o povo de Israel, sem consultar Deus, vai lá e faz a aliança com os gibeonitas. Depois eles vão descobrir, né, que o povo mentiu, que na verdade eles eram povos da terra de Canaã que deveriam ser expulsos. Mas Deus manda que o povo de Israel honre essa aliança. Vocês fizeram uma má aliança, mas depois que a aliança está feita, você tem que honrar. Aí Saul perseguiu os gibeonitas, matou muitos gibeonitas. Você vê, a aliança que foi feita no tempo de Josué, no tempo de Saul ainda estava válida. Aí Saul desonrou essa aliança, então veio fome, veio praga sobre a terra. Davi teve que consultar Deus para saber qual era a razão dessa praga. Então Deus falou: vai tratar com os gibeonitas. Então os gibeonitas, infelizmente, eles poderiam pedir coisas melhores, né? Mas pediram a morte da descendência de Saul. Tinha mais alguns meios irmãos, tal, da família de Saul, e aí eles tiveram que ser sacrificados de acordo com a cultura dos gibeonitas. Eles exigiram isso. O termo para a gente perdoar vocês por quebrar a aliança é sacrificar. Infelizmente aconteceu isso. Mas interessante, né? Como que Deus honra alianças, né? Uma aliança que a gente fez deve ser honrada, né? Capítulo 22, né? Tem um cântico de Davi, né? Davi louva a Deus por todos os seus livramentos, né? É um cântico bem parecido com o Salmo 18. Se eu não me engano, é o mesmo Salmo 18. O que você vai encontrar no capítulo 22 de 2 Samuel é o Salmo 18. Eu acredito que é isso, se tiver alguma diferença mínima. Capítulo 23, né? As últimas palavras de Davi e os valentes, né? Aí vai ter algumas histórias fora da cronologia, né? Do ministério de Davi, do exército de Davi, dos valentes de Davi, como que eles venceram vários exércitos, né? Vai trazer as histórias das conquistas de Davi, né? E o capítulo 24, que é o último capítulo, tem o censo e a praga, né? Davi, incitado a fazer um censo do povo, né? Traz juízo sobre Israel. Ele se arrepende e oferece sacrifício num terreno que se tornaria o local do futuro templo, tá?
existia, né, o mandamento, né? Deus já disse, né, a descendência de Israel seria incontável. Então, Davi é uma passagem com um pouco de dificuldade de interpretação, porque as pessoas perguntam, mas por que Deus trouxe praga só porque Davi contou o povo, sendo que no livro de Números teve o censo? Tá. A Bíblia vai dizer que Davi foi incitado. Aí no livro de 2 Samuel, e tem isso no livro de Crônicas também, essa passagem. A interpretação, em algumas traduções, coloca que Satanás incitou Davi. Mas a palavra Satanás, no Antigo Testamento, significa inimigo, tá? Inimigo, que de fato ele é o inimigo das nossas almas. Então pode ser, sim, Satanás guiou Davi a fazer esse censo, mas tudo indica, o que mais indica é que tinham inimigos, um exército inimigo, exércitos inimigos contra o exército de Israel se levantando, e que Davi, ele pensou, deixa eu contar o meu exército, deixa eu contar o meu povo para saber se eu consigo enfrentar esse povo. E aí foi o pecado dele, porque desde o começo do ministério de Davi, ele venceu o campeão do exército filisteu com uma pedra. Sempre foi Deus que entregou os seus adversários na mão de Davi. Sempre foi. A gente vê como, até mesmo nas passagens em que Davi poupa Saul, a gente vê que é algo sobrenatural. Como que Davi entrava no meio do exército e ninguém via ele. Entendeu? Deus sempre entregou os inimigos na mão de Davi, mas aí nesse momento, Davi, ou por Satanás, ou por causa dos inimigos, Davi, ele meio que perdeu a confiança nele e foi querer confiar no número de cabeça do seu exército. E aí isso trouxe praga. É interessante o jeito como o Davi ele trata. Vou deixar para vocês lerem. É muito interessante, muito, muito bom como Davi se arrepende, como Davi ele vamos dizer, sacrifica por esse pecado. Muito bom, muito interessante. Amém, irmãos? Esse é o panorama, capítulo por capítulo, do livro de 2 Samuel. Amém? O que a gente vê os pontos principais, né? Tem a morte de Saul, subida de Davi, né? Do capítulo 1 ao 5. Capítulo 5, conquista de Jerusalém. Nós aguardamos a nova Jerusalém, que é baseada na Jerusalém que foi conquistada, né? Que a gente vai ver depois, mais para frente, nos próximos livros, a construção do templo ali em Jerusalém. A gente vai ver, né, como que eles fizeram com que Jerusalém apontasse para o Éden, né, e para a nova Jerusalém. Então Davi, né, quem trouxe, né, essa conquista da real terra prometida, apontando para Jesus também, né? A presença de Deus, né? A Arca da Aliança, capítulo 6, né? A aliança davídica, né? Que eu acredito que é o ponto principal, que é quando Deus ele levanta a promessa sobre a vida de Davi, sobre o rei que viria, o rei eterno. Quem é o rei eterno? Jesus. Glória a Deus. Tem também, a gente vai ver as misericórdias duradouras, né? A gente vai ver, né, os tipos de Cristo, né? Davi como rei, né, segundo o coração de Deus, né? Davi como pastor, né? Davi como salmista. A gente não vê muitos dos salmos dele aqui, mas a gente vê alguns. Mas no Salmo, no livro de Salmos, a gente vai ver Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Davi vitorioso sobre os inimigos, mediador, né? A gente vai ver lá em 2 Samuel 24. Outros tipos de Cristo, né? Mefibosete, né? Que recebe a graça, né, imerecida por amor ao outro, né? A Arca da Aliança, novamente representando a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse é o livro de Samuel. O livro de 2 Samuel narra a consolidação do reinado de Davi e o avanço decisivo do plano redentor de Deus. Nele vemos a unificação do reino sobre Davi e a escolha de Jerusalém como capital, a aliança eterna de Deus com Davi, garantindo um trono perpétuo que se cumpre em Cristo, o pecado de Davi com Batseba e suas consequências, mostrando que até o rei segundo o coração de Deus precisa de arrependimento e graça, a presença
de tipos de Cristo, né, com Davi, Mefibosete, a arca, né, que apontam para o verdadeiro rei Jesus, né, e o livro termina com Davi envelhecendo, né, e preparando o caminho para o seu sucessor. Isso nos conduz diretamente a 1 Reis, onde veremos a transição do trono para Salomão, o auge do reino de Israel e os próximos passos na história da promessa messiânica. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima.